Novamente. Oh, coisa boa. Vamos lá. De novo. Começando de novo todo mundo. Aqui já está. Bora lá, agora de novo, hein? Não continuou não aqui os 40 minutos mesmo, né? Vamos lá. Tá tranquilo aí, né? Estão conectando ainda alguns. Vamos lá, já o Valdir entrou. O Francinete, a Lenuce, bora lá todo mundo. Novamente. Aqui. Acho que faltou agora. Vamos lá, estão entrando Douglas. Bora de novo. Ninguém foi arrebatado, não aconteceu arrebatamento. Não se preocupe, está todo mundo por aqui ainda. Tudo certinho. Então, ninguém foi arrebatado, não se preocupem. E a gente está apertando, vamos começar a apertar isso. Vamos lá. Ninguém ficou, não. Ninguém não teve. Glória a Deus, tá todo mundo aí. Graças a Deus, né? Ou não vai ninguém, ou vai todo mundo junto. Vamos combinar assim, irmão? Né? Ou não vai ninguém, ou vai todo mundo, hein? Pelo amor de Jesus, não vão ser arrebatados e me deixar aqui sozinho, não. Tudo bem, acho que a gente ainda tem agora mais alguns minutos aqui, né? Pelo menos uns 20 aí, 30 a gente tem. Tranquilo? Só a irmã que está ali reconectando. Posso continuar então, né? Posso? Tranquilo? Assim? Posso? Bora lá, então. Só a irmã Rose mesmo que está ali se conectando. Então, nós paramos, amados, no Deuteronômio, capítulo 1, versos de número 3. Né? Vocês estão lendo aí. 11 jornadas, a verdade do local onde ele estava até Cades Barneia, que é a entrada de Canaã. E, ao invés de 11 dias, vamos ler o Deuteronômio 2 e 14. Deuteronômio, capítulo 2, versículo número 14. Na matéria passada, no livro de Números, nós lemos que eles ficaram lá, saíram da terra do Egito, né? Foram até as campinas de Moabe, se não me falha a memória, alguma coisa assim, ficaram acampados lá durante um ano. Foi onde Deus, né, deu toda a lei para Moisés, aquela coisa toda. Aí fica um ano, mais um ano, aí que eles tiveram em outra ocasião. E então, agora o livro de Deuteronômio 2 e 14 vai falar que eles ficaram 38 anos. Não é isso que está escrito aí, amados? Vocês confirmam? Né? Douglas, até se puder ler rapidinho, tá? Se você está engatilhado aí, só para confirmar. Então, Deuteronômio 2 e 14. Pode ler, meu amado, por favor. Os dias que caminhamos desde Cades Barneia até que passamos o ribeiro de Zerebe. Foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do acampamento, como o Senhor lhe jurara. Exato. Olha só, amados. Eles eram para, depois de 11 dias, já entrar na terra e possuir. Eles ficaram, então, 40 anos no total, desde a saída do Egito. Tá certo? Por qual motivo? Aí a gente lê Números, capítulo de número 14, verso 34. Então, Números 14 e 34. Né? Quando Deus escolhe lá 12 príncipes de cada tribo, vai enviá-los até a terra de Canaã para espiar a terra, aquela terra que manava leite e mel e tal. E aí 10 voltaram murmurando, inflamaram o povo, disseram, não, o povo lá é gigante, a cidade é murada, a gente não vai possuir, desanimaram todo mundo. Né? Murmuraram. Então, a murmuração, a incredulidade, a não ser Josué e Caleb, tá? Mas dos 12 lá, os 10, eles desanimaram todo o povo, né? Só Josué e Caleb que se mantiveram firmes lá. E aí, no capítulo, então, Números 14 e 34, Deus diz, olha, 40 dias que vocês ficaram espiando a terra, cada um desses dias vai representar um ano, ou seja, 40 anos vocês vão ficar vagando nesse deserto e não vão entrar na terra prometida por causa da murmuração, por causa da incredulidade. Essa informação está em Hebreus, né, completo. Percebam, amados, a importância da gente ler toda a Bíblia, né, ou buscar, e a gente tem uma informação completa, nem sempre aquele texto traz toda a informação do momento, da ocasião. Né? Perceba que eu estou pegando informações de um mesmo período, de um mesmo fato, de uma mesma época. Então, por que eu estou falando tudo isso, embora não está escrito aí no verso 34? Porque Hebreus, capítulo de número 3, verso 17 ao 19, explica isso. Olha a importância, então, da gente
estudar a Bíblia, né? Se fosse só a leitura, ia ter informação aí, que está escrito aí, mais. Agora, no estudo, a gente já vai cavando e compreendendo mais, né? Então, vamos lá. Hebreus, capítulo 3, 17 a 19. Quem achou rapidinho, já ativa o microfone e leia. É bom que aqui não precisa dar o microfone na mão, né? Você está com o microfone aí, é só apertar. Está parecendo aqueles negócios lá, aqueles programas de TV, né? Vai lá e aperta e dá a resposta. Bora lá, quem achou? Hebreus 3, 17 a 19. Um de cada vez, todo mundo já... É isso. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com que eles pecaram, cujo corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Olha só. Incredulidade, isso. As murmurações, né? O verso 34 do capítulo número 14 diz as murmurações, e aí o Hebreus completa as murmurações. Que murmurações eram essas? Murmurações de incredulidade, não creram que Deus ia cumprir a sua palavra. Então, por esse motivo, pela desobediência, pela incredulidade, pelas murmurações, esse povo, ao invés de levar 11 dias e entrar na promessa de Deus, passaram 40 anos e não entraram na Terra Prometida. A gente pode tirar uma lição, então, desse povo, né, para que a gente não duvide da fidelidade de Deus, não é nem do poder de Deus. A questão não é duvidar do poder de Deus. Nós somos crentes, nós cremos em Deus. Quem crê em Deus, então, é lógico que sabe que Ele pode todas as coisas, né? O que muitas vezes a nossa vida cristã, amado, às vezes ela é prejudicada não pelo fato de não acreditarmos no que Deus pode fazer, e sim se Deus vai cumprir aquilo que Ele disse. Então, nós não confiamos, não é no poder de Deus, é no caráter de Deus. Veja que coisa grave. E o problema desse povo não foi falta de demonstração de poder. Durante 40 anos choveu maná, veio codornize, água saiu da rocha, a nuvem milagrosamente de dia lá acompanhava o povo, à noite a coluna de fogo. Ou seja, Deus realizou milagres assim por 40 anos, todos os dias, amados. Mas isso não fez com que a fé no caráter de Deus, né, fosse firmada. Então, esse povo, apesar dos milagres e das manifestações poderosas de Deus, esse povo se tornou incrédulo, murmurador e desobediente. Veja bem, que alerta para a gente, né? Então, muitas vezes, a gente quer sinais de Deus, a gente quer prova de Deus, a gente quer que Deus prove, né, através de um ou outro ato, não, amados. Ou nós confiamos no caráter de Deus, né, em quem Deus disse que Ele é, ou seja, Ele disse lá em Números, inclusive, no capítulo de número 23, verso 19, que nós estudamos na matéria passada, Deus disse: eu não sou homem para que minta, e filho do homem para que se arrependa. Falaria eu, não faria? Né? Diria e não cumpriria? Claro que não. Deus, ele é fiel, porque ele permanece fiel, porque o seu caráter, ele não pode ser mudado. Deus não pode empenhar uma palavra e voltar atrás nessa palavra. Deus não pode fazer uma promessa e fazer voltar atrás essa promessa. Inclusive, Paulo escreve lá ao jovem pastor Timóteo, dizendo a respeito de Deus: olha, Deus, ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel porque não pode negar a si mesmo. Veja que coisa interessante, a gente vai ver no estudo daqui um pouquinho, que isso aconteceu de fato com esse povo. Apesar da incredulidade, apesar da murmuração, apesar de tudo isso, Deus, pela sua graça infinita, por causa de uma palavra empenhada lá a Abraão, né, há séculos e séculos atrás, ele de alguma maneira cumpriu a sua palavra, não naquela geração incrédula, mas na geração posterior. A questão é, Deus não voltou atrás, certo? Com a sua palavra. A gente percebe aqui, as murmurações, a incredulidade, não depende se tem ou não tem sinais de Deus. Depende sim de nós crermos no caráter de Deus, né? Isso de fato é fé, é acreditar no que Deus é, independente se as coisas acontecem ou não. A gente não tem essas crises às vezes, né? Tá tudo indo muito mal, tudo ruim, uma prova, dificuldade, não acontece nada e aquela coisa toda. Ainda mais a gente que é pentecostal, que gosta de um sinalzinho, de uma profecia, não, de um anjo aparecendo no meio da noite, esse negócio aí, né? Então essas coisas não acontecem, a gente fala assim,
acho que Deus, né, me esqueceu. Aí entra aquelas crises existenciais, né? Aí o diabo sopra no ouvido, acho que você está em pecado, não está orando o suficiente, não está jejuando o suficiente. Essas coisas, amados, na verdade, elas são, quando invadem o nosso coração, na verdade, isso é a falta de saber quem Deus é, porque Deus nunca prometeu solução para tudo. Ele prometeu que nunca nos deixaria e nunca nos desampararia. É diferente, né? E nunca que nós seríamos privados de dificuldades, só que nas dificuldades a graça de Deus nos acompanharia para que a gente pudesse caminhar apesar das dificuldades. Então, o evangelho é isso. O evangelho é, mesmo com todas as dificuldades, nós sabemos que o nosso Pai é bondoso, é fiel, e Ele é soberano e sabe de todas as coisas, e muitas vezes, inclusive, Ele não nos dá respostas, porque não tem a menor ideia. Eu confio em Deus. Então, tem um texto lá de Jó, muito interessante, ele disse assim, ainda que Deus me mate, nele eu terei esperança. Olha só, amados, que convicção de fé, né? Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Então é isso, né? Isso é fé. O resto é crença. Então a crença precisa de sinais, de milagres, de respostas positivas e de expectativas atendidas. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Olha que coisa interessante. Então fé é uma coisa, crença é outra. Evangelho não é a promessa de isenção de tribulações. Pelo contrário, evangelho é a promessa de tribulação. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflição. Isso é profecia, irmão. Afirmação de Deus, vocês vão ter privação. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. É o texto que ele começa, né? João 14. E depois que ele acaba lá, ó, no mundo vocês vão ter aflições. Não tem jeito. É dificuldade. Se eu, que sou um madeiro verde, estou sofrendo isso, imagina vocês o madeiro seco. Se ao Filho de Deus estão fazendo isso, imagina vocês, os seguidores, né? Então Jesus alertou a gente, é a gente que parece que não entendeu a mensagem de Deus. Então, desde desse povo aqui, Deus já está ensinando isso, né? E de fato ele é fiel, né? Se os pentecostais tivessem vindo, até glória a Deus ia falar agora, mesmo que eu diga. Glória a Deus. Isso. Estou quase pregando aqui. Queridos, lamentavelmente também, nós somos informados, né, dessa desobediência e transgressão dos homens aí a respeito desse período aí. Deuteronômio 1 e 26, tá? Capítulo 1, verso 26, né? Pelo menos o 26, depois vocês lêem em casa aí. Olha, aliás, eu esqueci de falar isso antes para vocês, tá? Na próxima aula, uns dias antes, eu falo para vocês lerem o trecho. Mas depois vocês leiam todos os capítulos 1, 2, 3 e 4, tá bom? Para vocês terem, eu só estou pontuando aqui, tentando explicar e acrescentar alguma coisa. Mas é bom que vocês leiam. Para a gente, inclusive, depois dessas 4 aulas, vocês terem lido todo o livro de Deuteronômio. 34 capítulos é coisa fácil, coisa rápida, né? Vocês não vão nem sofrer, vocês vão ver só. Então, Deuteronômio 1 e 26, alguém pode ler? Rapidinho, por gentileza. Quem achou, lê. Porém, vós não quiseste subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor, vosso Deus. Sim. Olha só, então, o que o livro de Deuteronômio nos informa é isso. Esse povo foi rebelde, esse povo foi desobediente de fato, né? O seu capítulo 1. O capítulo 2, os israelitas foram castigados por seus pecados de rebelião e incredulidade. Porém, Deus continuou, né, de certo modo, a ser com eles por confessar os seus pecados. Isso está no capítulo 2, versos 45 e 46. No capítulo 2, versos 45 e 46, apesar desse povo ser desobediente, olha só, Deus aturou, diz na minha terra, né? Aguentou, suportou por 40 anos esse povo desobediente. Por que Deus, amados, mesmo na desobediência e no pecado, Deus ainda livrava esse povo, Deus ainda conduzia esse povo? Porque as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Isso é para a humanidade. Tá? Deus é misericordioso. A palavra misericórdia quer dizer, apesar da miséria, da misery, o coração de Deus, cordes, né, misericórdia, o coração de Deus se inclina favoravelmente a nós. Não é que ele aprova, não é que ele concorda, mas
Deus, ele nos preserva em vida para nos salvar e nos resgatar. Imagina só se todo erro ou erros, né, que nós cometêssemos, Deus trouxesse o juízo. Já pensou? Não tinha ninguém para contar a história, não tinha aula aqui hoje, não tinha ninguém nessa terra mais, né? Então esse povo, mesmo com essa desobediência, Deus, ele foi paciente, longânimo, misericordioso, generoso, compassivo, gracioso, e foi abençoando esse povo. A gente aprende também que a bênção de Deus não é por causa das nossas fidelidades, é por causa da graça de Deus, que apesar das nossas desgraças, agracia a gente com a sua bondade, né? Nesse processo, os erros, na verdade, vão trazer consequências para a gente que vai ser muito complicada. Mas se Deus só abençoasse nós pelos acertos, nós estávamos perdidos, irmãos. Não tem nenhum aqui. Então, esse povo sofreu, esse povo desobedeceu, mas Deus tinha um propósito maior, inclusive, na história, na humanidade e com aquele povo. Certo? Com aquele povo, porque era um povo que precisava ser preservado na história para o bem da humanidade, porque Cristo viria através desse povo. E Deus também estava honrando a sua palavra que foi feita lá atrás para Abraão, a respeito desse povo. Então perceba que apesar desse povo, Deus abençoou ele. Apesar de nós, Deus nos abençoa, não é por causa de nós. Então qualquer sensação, qualquer falsa impressão que Deus está nos abençoando porque eu estou dando conta do recado, porque eu leio a Bíblia muito, porque eu vou muito à igreja, porque eu oro bastante, porque eu jejuo, porque eu consagro minha vida, é por causa disso? Então isso é um erro, amado. Deus sempre nos abençoará a partir da sua graça. Ele é bondoso, tá certo? Essa é a lição principal da Bíblia, a graça de Deus. Esse é o tema que a Bíblia aborda de Gênesis a Apocalipse, a graça de Deus, a bondade de Deus. Aí Paulo, já sabendo da cabecinha nossa, ele vai colocar assim, olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo já sabendo então da cabecinha de alguns crentes, né, igual a gente, então já que se eu mesmo não obedecer a Deus 100%, que isso não existe mesmo, Deus vai me abençoar? Vai. Então eu vou pecar, então eu vou desobedecer. Paulo, opa, de maneira nenhuma. Então, olha só, Paulo já sabia dessas desonestidades, né? Então, André, então é assim, mesmo que eu não ore o suficiente, que eu acho que tem que orar, Deus vai me abençoar? Vai. Porque se dependesse da nossa fidelidade e se dependesse das nossas orações, a gente estava perdido, irmão. Vai falar, então não vou orar? Então não vou vigiar? Então não vou ter uma vida de obediência? Não, claro que vou. Por que que eu vou? Por que que devo? Porque eu amo Jesus. Porque há uma natureza dentro de mim agora que é regenerada, que quer fazer a vontade de Deus. Há um espírito que é santo e ele me santifica. Então eu vou orar não é porque eu quero de Deus alguma coisa. Eu vou orar porque eu desejo ter a comunhão com Deus. Por que que eu vou jejuar? Porque eu pretendo subjugar essa velha natureza a natureza regenerada. Por que que eu vou obedecer a Deus? É para ter bênçãos de Deus? Não, porque eu amo Deus e eu sei que desagrada e ofende Ele a minha desobediência. Então a relação muda, amados. Não é religiosa, é uma relação de pai e filho. É uma relação não de Deus e criatura, não de Senhor e servo, é de amigos. É o que Jesus disse no capítulo 15 de João. Não chamo vocês mais de servos, porque o servo não sabe tudo quanto faz o seu Senhor. Chamo agora vocês de amigos. Olha só, que coisa linda que o Evangelho nos apresenta, não é? Então, a questão religiosa sempre vai trazer o erro e acerto, a régua moral, né? Sempre do crédito e do débito. Tem uns doidos aí que até hora, né? Senhor, eu tenho crédito contigo no céu. Meu Jesus amado, quem é que tem esse crédito? Mas nem na terra eu tenho crédito, irmão. Tá tudo no vermelho lá, só entra no débito e olhe lá. Vou ter crédito com Deus, um pecador, né? Mesmo lavado pelo sangue de Jesus. Aliás, é por causa do sangue de Jesus, é por causa da obra de Cristo, é por causa do sacrifício de Cristo que nós nos relacionamos com Deus. Então é por causa de Cristo, não é por causa do André, não. Se fosse por minha causa, por tua causa, Deus estava falido, o seu reino já tinha ido para o Beleléu. Quem sabe que é Beleléu aqui? Levanta a mão assim, diga eu sei.
Isso é só na nossa terra. Deus continuará a abençoar e dirigir aqueles que se arrependem. Olha só, que é o verso 45, 46 aí do capítulo 2, né? Apesar dos seus fracassos e de se apartarem por algum tempo, né? Por algum tempo da sua vida de santidade segundo a lei de Deus. Então, mesmo nessas ocasiões, Deus os abençoou. Vocês estão compreendendo isso, amados? Eu não estou dizendo assim, vamos levar a vida de qualquer jeito porque Deus vai abençoar. Não é isso, né? É isso que eu estou dizendo. Nós temos uma vida diante de Deus porque nós amamos Deus, temos uma natureza que não se agrada mais com as coisas, com o pecado. É esse simples fato. Não por outro motivo. Porque se for por outro motivo, é barganha, é interesse, é egoísmo, né? Então, eu vou me relacionar com Deus, eu vou orar a Deus. Deixa eu fazer aqui umas perguntas aqui. Vocês não precisam responder, não. É só umas perguntas para a gente pensar, tá? Já fiz em outras ocasiões, né? Alguns irmãos estão aqui já me ouviram fazer essa pergunta. Se Deus falasse assim para mim, para vocês, não tem inferno, não. Negócio de inferno aí, condenação eterna, isso aí eu vou, a partir de hoje eu cancelo esse negócio. Deus tem poder para cancelar esse trem aí, né? Cancela esse negócio, não vai ter não. A gente fala, pronto. Então, se eu pecar à vontade, não vai ter punição eterna? Deus disse, não vai ter não. Então eu vou aforra. Vou para a gandaia. Aí se Deus falasse assim, olha, você pode orar quanto você quiser. Eu não vou atender nenhum dos teus pedidos de oração. Eu assim, então eu vou deixar de orar, ué. Se Deus não vai me responder mais, né? Deixa eu ver. Bom, só essas duas perguntas já dá para a gente refletir. Então, se não tivesse inferno, eu pecaria? Não. Por que não? Porque eu amo a Deus. Eu sirvo a Deus não pelo medo do inferno nem da condenação. Eu sirvo a Deus porque eu conheci esse Deus amoroso, né? Por que eu oro? Porque é para Deus responder as minhas orações? É claro, amados, que a gente ora na esperança que Deus nos abençoe e nos responda. Mas e se Deus não responder, eu paro de orar? Não. Porque as minhas orações não é para que Deus me responda. As minhas orações é porque eu desejo ter a comunhão, sentir a presença de Deus, estar com Ele. Isso é o principal. Vocês percebem que as motivações elas vão revelar, na verdade, a nossa intenção, a nossa natureza e a nossa maturidade da compreensão do Evangelho, queridos? Você vê como muda tudo? Você vê como pessoas estão se relacionando não com Deus, e sim com o ídolo, e sim com um self-service, e sim como uma prestação de serviço, como alguém que pode fazer alguma coisa, e quando Deus não atende aquela expectativa, desanima, deixa de ter aquela vida que tinha até então, desvia. O negócio está ruim, eu vou desviar. Está tudo ruim, eu vou abandonar esse negócio aí, porque não está sendo... não está adiantando, não. Não está resolvendo minha vida. Ué, o que era o evangelho para nós? Era um benefício. Quando o benefício deixou, então, de ser benefício, eu falo, não quero mais. Então, a relação não era de amor, era de interesse. A relação não era de compreensão. A relação era, na verdade, não era nem relação, né? Mas o contato era por causa, na verdade, do entendimento que Deus poderia me abençoar, né? E não há maior bênção, não existe, amados. E ela seria suficiente para nós continuarmos louvando a Deus, adorando a Deus para o resto da nossa vida. Que seria o fato de que nós éramos pecadores, perdidos, né? E fomos resgatados pelo sacrifício do seu Filho. E o nosso nome foi escrito lá no livro da vida. Seria suficiente, queridos, para nós adorarmos a Deus por toda a eternidade. Ainda que a vida fosse muito mal, ainda que a enfermidade viesse sobre minha vida, o desemprego, a perseguição, a tortura e até a morte. Mesmo assim, nós deveríamos ter à disposição do nosso coração, pelo entendimento de quem Deus é e do que Ele já fez por nós, que foi dar o seu Filho Jesus por nós. Isso já seria suficiente para irmos até a morte, sem murmurarmos, mas temos no nosso coração a gratidão diante de Deus. Foi isso que os nossos irmãos entenderam nos 3 primeiros séculos e morreram aos montes pelo Império Romano. É isso que os nossos irmãos entendem lá nos países islâmicos, onde continuam sendo torturados. Foi isso que os servos de Deus entenderam ao longo da história, que Deus é Deus, Ele merece ser adorado, louvado, porque Ele é criador e porque Ele é resgatador, ponto final. E o resto, se vir, pensa, né? A gente se alegra também, coisa boa. E se não vir, não pode alterar a minha disposição diante de Deus.
Isso é teoria. O desafio fica para cada um de nós na prática, né? Agora não saiu glória a Deus, só aleluia, né? Eu vi aí. Capítulo 3, amados, deixa eu correr aqui porque eu não posso ficar muito tempo com vocês, senão vocês dormem, desanimam aí, tem uns no sofá, né? Daqui a pouco tem 3 bebês desse lado aqui dormindo, ó. Um sofazinho confortável, o cabra fala manso, né? A luz baixa, eu sei que vai. Capítulo 3, então. O povo de Deus continua a ter opositores e dificuldades na jornada. Veja bem, Deus continua a pelejar por eles. Capítulo 3, versículo 22. Deuteronômio aí, 3 e 22 de Deuteronômio. Olha só, está escrito aqui. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Então, mesmo nessa entrada na terra de Canaã, ainda tiveram opositores, né? Aqui foi o rei Og, rei de Bazã, e mesmo assim Deus ele disse, não tema, estou com vocês, eu pelejo por vocês. Capítulo 3, então, mostra Deus aqui, que continua com esse povo e trabalhando em prol desse povo. Ou seja, até o fim, Deus estaria pelejando as pelejas desse povo. Aliás, em toda a história de Israel, aliás, em toda a nossa vida, Deus ele sempre vem confirmando, eu estou contigo, não temas. Eu que pelejo as suas pelejas. Irmãos, se não fosse Deus na nossa vida, como eu disse antes, né, não é por causa das fidelidades, dos acertos, se não fosse Deus, nós estaríamos perdidos. Se não fosse a graça de Deus, o diabo já tinha nos enrolado faz tempo. Se não fosse a graça de Deus, eu não conseguiria chegar até aqui e nem ainda vencer aquelas batalhas que virão sobre minha vida. Então, a causa é porque Deus, ele está conosco. Não é porque nós sabemos de Bíblia, não é porque nós somos melhores, não é porque nós fazemos a nossa parte, não é por causa de nada disso. Faremos tudo isso, mas não é por causa de tudo isso. É por causa da intervenção de Deus. Tem um salmo muito interessante, eu acho que é o Salmo 126. Nossa, deixa eu ver se eu acho aqui, amados. É muito interessante o salmista, quando ele chega a essa conclusão, né? Eu poderia até recitar esse salmo aqui, porque eu gosto tanto dele que eu gravei na mente. Mas eu quero ver com vocês na íntegra aqui. Deixa eu ver se é o 126. Se vocês lembrarem aí, é 124. 124, amado. Salmo 124. Olha que coisa linda. Salmo 124. É o Senhor que... Salmo 124, isso. Salmo 124. Obrigado. Todo o salmo aí, Kleber, do 1 ao 8. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Veja bem, então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em nome do Senhor, no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Olha que coisa linda, o salmista reconhecendo. Se não fosse Deus, nós teríamos morrido, não teríamos chegado até aqui. Se não fosse a graça de Deus, eu não estaria aqui falando com vocês. Se não fosse a graça de Deus, eu teria, mas muito tempo, desistido da fé. Então, é Deus que opera tudo em todos, tanto querer quanto efetuar. É Ele que dá a medida da fé. É Ele que dá os dons para nós todos. É Ele que opera através de nós para edificarmos mutuamente. É o Espírito que reparte os dons na igreja para o exercício da edificação da igreja. É Deus, de fato, que enviou o seu Filho e foi atrás de nós. É a graça de Deus que é derramada sobre a nossa vida e nos faz fazer tudo o que fazemos. É por causa dele, é dele, por ele e para ele. São todas as coisas. Glória, pois, a ele na igreja, diz o texto. Amém. Tá bom? Então vamos lá, mas para encerrar aqui o capítulo de número 3, né? Então, o capítulo 3 mostra isso, que Deus pelejou pelo povo. O verso 23 aí do capítulo 3, Moisés, né? Ele ainda recorrendo à misericórdia de Deus, à graça de Deus, à bondade de Deus, ele
fez um pedido a Deus, porque Deus tinha falado lá atrás, olha, tu não vai entrar na terra prometida, não. Cometeu um pecado muito grave, como líder, né, do povo. Nós temos só 10 minutos, tá, irmãos? Agora é o último 10 minutos que nós temos aqui. E o capítulo 3, verso 23, Moisés, ele vai pedir a Deus novamente, a partir do 23, né? Até o 28, tá? Então, capítulo 3, verso 23 ao 28, depois vocês leem aí. Moisés insiste com Deus para entrar na terra prometida. Deus disse, não, não vou. Basta, sobre esse negócio nós não conversamos mais. Essa foi a fala de Deus para Moisés. Então, olha só, se a gente fica magoado, desiste da fé, e Deus disse para não para mim, né? Então, é isso. De vez em quando Deus fala, não vou abençoar, não vou fazer, e acabou, tá tudo certo. Então, a gente segue porque a gente não se relaciona com Deus por aquilo que Ele pode fazer, e sim pelo que Ele é. E ainda que Ele fale para mim, não vou te dar, isso não é minha para a tua vida, e a gente fala, tudo bem, Senhor, o Senhor sabe que é melhor, eu não sei. Eu só expressei minha vontade aqui, meu desejo de ser abençoado, de não passar pela cruz, né? Ô, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Aí Deus disse, não vou não. Vai passar pela crucificação. Aí Jesus disse assim, tá bom, então seja feito segundo a tua vontade, não a minha. Esse é o relacionamento que a gente precisa ter, tá certo, com Deus. Capítulo 4, amados. Bora lá na corrida regressiva aqui. Não vou correr muito, não. Se não der para comentar o capítulo 4, não quero atropelar, não. Capítulo 4, então, agora. A entrada na terra de Canaã estava condicionada à obediência e à afinidade espiritual entre Israel e Deus. Então, de fato, Deus estava consertando ali, né, tudo aquilo. Deus estava levando aquele povo, tolerando aquele povo na desobediência, mas Deus sempre levando eles, sempre tentando conduzir esse povo para que eles compreendessem o caráter de Deus e a vontade de Deus. Então, por um lado, Deus ele tolera, né, para esse povo alguns pecados, para preservar eles, para resgatar eles. Mas Deus nunca desiste de mostrar sua vontade, de falar a respeito do seu caráter, de ter uma vida santa e tudo mais. Então, por um lado, a misericórdia de Deus, ela é a causa de não sermos consumidos. Por outro lado, a graça de Deus sempre nos pretende levar à sua vontade. Ter o equilíbrio das coisas, amado. Então, lógico que Deus, se ele fosse tratar com a gente pelos nossos pecados, não sobraria um, né? Então Deus, ele mesmo assim, ele ainda se relaciona com o homem, sim, mas não passivamente nem concordando, porque a graça dele pretende levar a gente à sua vontade. Por outro lado, não era meritória nessa conquista, nessa posse, mas os cananeus, na verdade, que tinha sido muito imoral e idólatra. Então Israel possuiu a terra prometida, por causa da promessa feita a Abraão, como eu já disse, porque os cananeus tinham contaminado a terra com seus pecados. Amados, essa terra de Canaã, quem habitava eram os cananeus, né? Por isso que é chamada terra de Canaã. E esses cananeus eram imorais, idólatras, eles tinham sacrifício até com criancinhas. Esse povo pecou tanto. Tinha uma lei de Deus lá em Levítico que diz que aquele povo que fizesse a terra, sabe, beber muito sangue injusto, violência, profanação, idolatria, imoralidade, Deus expulsaria o povo daquela terra. Isso valia para todos. Então esse povo pecou tanto, aí Deus disse, esse povo não merece essa terra. Vou expulsar esse povo. Já que a terra vai ficar vazia, Israel, tu vai. Eles conquistaram, eles entraram na terra não por causa dos seus méritos, e sim por causa da infidelidade daquele povo. Vocês entenderam a questão aqui? Que é ensinado? Então, esse Israel não entrou lá por causa que eles mereceram, e sim aquela terra, os moradores foram expulsos por causa da idolatria e da imoralidade deles. Entendeu? Então, só para que Israel entendesse, olha, vocês estão possuindo aqui, na verdade, não é porque vocês merecem a terra, é porque aqueles que estão não merecem. Entendeu? Então, vamos lá. Deus adverte os israelitas para não cometerem... Eu estou comentando o capítulo 4, né? Deus adverte os israelitas para não cometerem os pecados dos cananeus, para não sofrer os mesmos juízos. Então, olha só. Deus introduz eles na terra de Canaã e adverte eles para que eles não cometam aquilo tudo. A gente sabe que foi em vão e eles cometeram depois a história para frente, né? Esse povo é igual a gente, irmão. É um povo difícil. Deus tem uma dor de cabeça enorme com esse povo. A gente não, né? Deus estava mostrando que suas misericórdias não têm fim e que a sua fidelidade dura para sempre. Capítulo 4, né, verso 30 ao verso 40, acaba, então, esse capítulo dizendo isso, né? Que a fidelidade de Deus não tem fim e que, de fato, ele é bondoso e misericordioso. Nós temos 5 minutos para vocês fazerem perguntas, fazer algum comentário. Aproveite, bora lá.
Alguém? Comentário? Não vale nota, pode falar. Eu falei aqui todo esse tempo e vocês quase não participaram, eu também não deixei, né? Mas agora tem 5 minutos. 4,55, 54, 53. Aqui é sério, mano. E aí, mas querem fazer algum comentário, alguma pergunta? Não? Não mesmo? Ah, tá bom. Nós vamos receber, então, se tiver tranquilo, tá? Quer, Valdir? Então faça aí. Diga, Barão. Não, me deixa entender que parece que nós não somos merecedores do paraíso, né? São os Não. pecadores que serão executados e sobrará o paraíso para nós. Né? Ó, Valdir, tem uns irmãos que olham assim, Senhor, eu só queria o que eu mereço. Não olha assim. Não merece nada. Se Deus responder a tua oração, a minha oração nesse sentido, ele vai dar um inferno pra gente. Porque o que a gente tem é uma oração eterna, né? Então, de fato, nós não merecemos absolutamente nada. Quando a gente compara um com o outro, a gente fala, não, eu mereço mais do que o Valdir. Eu tô falando de Deus, eu falo, Senhor, tu sabes que eu não sou igual ao Valdir, Senhor, eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou dízimo, eu não sou como esse miserável pecador, não. Quando a gente tem essa noção de que a gente merece para com o outro, mas quando a gente olha para Deus, a sua santidade, a sua perfeição, a sua beleza, aí, amados, não sobra ninguém. Então, e é assim que a gente deve se relacionar, sempre olhando para Deus. Ele é a nossa referência, o outro não é. Porque nós vamos ter a tendência de procurar uns 5, assim, piores do que a gente acha, né? A gente não conhece uns 5 assim, menos crente, mais pecador. A gente acha, não é, Gil? Né? E se a gente fizer isso, então a gente vai estar pegando o parâmetro errado, porque o nosso parâmetro é Cristo de santidade, é o próprio Deus, não é um ou outro. Então, de fato, nós não merecemos absolutamente nada. Amém. Né? Tranquilo, Varão, era isso então, né? Tranquilo, é isso mesmo. Só um comentário só. Tá. O que vai diferenciar o evangelho de todas as outras propostas, certo? Religiosas, só o evangelho tem. O budismo não tem, o catolicismo não tem, o hinduísmo não tem, nada tem. O que só o evangelho tem, o que diferencia ele de todas as outras propostas? É o conceito de graça. Só o evangelho propõe esse relacionamento com a divindade. A graça. E a graça é a ação de Deus em nosso favor, nos beneficiando, nos abençoando, mesmo sem nós merecermos. É o favor imerecido de Deus, amado. Tá? Então, todas as outras religiões têm uma proposta de você fazer isso para que a divindade faça aquilo. Se você errou, Deus pune. O evangelho não é assim. É a graça de Deus, né? A gente tem 2 minutinhos aqui, antes que alguém pergunte alguma coisa. Vamos receber aqui rapidinho a irmã Francinete, a Patrícia e o Kleber, né? Estão iniciando hoje, né? Todos os demais aí que já estão uns 18 anos comigo, que são mais velhos. Receber. E qual que é o nome do... É bebê? É menino ou menina? Kleber, Patrícia. Menino ou menina? Coisa aí agora, isso. É menina. Menina, qual que é o nome da princesa? Alice. Então, vamos receber a Alice, a Patrícia, o Kleber e a Francinete. Como, amados? Ative o microfone. Vamos lá. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, depois a gente faz um ensaio, né? Pega um violão que ficou meio... Opa! O violão já tem aqui, viu? Pronto, então prepara o louvor depois aqui e a gente recolhe as ofertas. Tô brincando. Queridos, só tem 1 minuto aqui, a gente vai encerrar. Vai ficar gravado, tá? Vocês vão receber essa aula gravada. É a primeira aula que a gente tem, meio bagunçado, meio a gente as coisas, e nas próximas isso aí a gente já vai conseguindo solucionar. Mas gostaram desse formato? Sim. Bom? Boa, amém. Né? Ótimo. Alguns outros alunos não conseguiram participar. Vamos ver se a gente continua na noite ou se de repente a gente entende que é melhor outro dia, outro horário para alcançar um maior número de pessoas, tá? E a gente tem menos da metade da turma, né? Então, a gente pretende alcançar sempre um outro, a gente infelizmente. Mas, amados, daqui a pouco desliga aí, tá? Não é que eu desliguei na cara, não. Então, se Deus abençoe, o WhatsApp lá para continuar as perguntas e tudo, vou dar orientações e a gente, pelo WhatsApp, vai se comunicando para organizar a próxima aula, tá bom? Deus abençoe a todos, boa noite para vocês.
Fiquem na Amém. Senhor, Deus abençoe. paz. Paz. Amém. Deus. Amém. Deus. Um beijo para a irmã Lena.